Olá, esse é mais um Corações e Mentes, o programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos um convidado, mas muito especial, como se diz aqui no Rio Grande, especial de primeira. E não é nada mais, nada menos do que o nosso colega Valmor Piccinini. O Piccinini é um nome que se impõe por si. É um dos grandes nomes da psiquiatria do Rio Grande do Sul. E hoje ele fez e faz a história da psiquiatria do Rio Grande do Sul. Então, hoje ele está contando a história da nossa psiquiatria. Então, ele é um grande psiquiatra, professor e historiador da psiquiatria brasileira. Foi formado em 1965 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS, com atuação em instituições como a PUC, no Hospital da Brigada Militar, também no Ministério da Saúde, e é uma referência na memória da nossa psiquiatria. É editor do Psiquiátrica Online Brasil e psiquiatra jubilado da Associação Brasileira de Psiquiatria. Jubilado só para não precisar pagar mais as mensalidades, porque esse cérebro continua a 1000. E aí, Valmor, o que tu tem para contar para os psiquiatras deste Brasil e os futuros psiquiatras deste Brasil? Bom, obrigado pelas referências elogiosas. Só esqueceste a Clínica Pinel. Eu fiz a minha residência na Clínica Pinel e foi uma experiência muito boa, né? Fundação Encarnación Blaya. Mas na época era a Clínica Pinel e eu trabalhei lá desde o primeiro ano da faculdade. Tu e o Marcelo? Eu entrei na Pinel, ela tinha 3 meses. Sim, tu e o Marcelo Blaya. E agora ela está com 66 anos. Aí tu imagina a minha carreira na psiquiatria, né? Inclusive, né, Pinel, vulgarmente, o pessoal dizia assim, tá Pinel, né? Sim. Por causa do Hospital Pinel do Rio. Exatamente. Os cariocas transformaram em apelido pro maluco, né? Em frente à sede do Botafogo de Futebol e Regatas, Isso né? Um pouquinho antes da Urca. Aí tu dobra, tem a Faculdade Ana Nery de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Yacht Club e a Urca, que é um dos lugares mais lindos do mundo. Muito bem, o nosso agente turístico aí tá bem atualizado. É que eu morei no Rio de Janeiro, fiz mestrado no Rio de Janeiro. Que legal. Eu amava o Rio de Janeiro, agora eu tenho medo. Todo mundo tem a mesma dificuldade hoje, né? Quando imagina o Rio de Janeiro, é um paraíso, mas tem muita cobra, né? É verdade. E agora o Rio de Janeiro também era um lugar que tinha psiquiatras famosos aqui do nosso país, né? Muito importantes, né? Na verdade, é que a psiquiatria se concentrava no Rio de Janeiro, né? O Hospício Pedro II, o Hospital Psiquiátrico Pedro II, é um marco inaugural da psiquiatria brasileira. E ele foi construído em homenagem à posse de Dom Pedro II. Lá em Engenho de Dentro. Isso mesmo. Continuo com o meu turismo aqui, vê se? Não. O hospital foi na Praia Vermelha. Sim, mas hoje o Hospital Pedro II, o Hospital Psiquiátrico Pedro II é Engenho de Dentro. A sede, o Hospital Psiquiátrico Pedro II se transformou em sede da Universidade do Brasil. Que virou depois a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Exatamente. Era a famosa Universidade Nacional. Quando o Rio era capital, e é um prédio magnífico, né? Aquilo tudo ali era lindo, né? É uma coisa que o pessoal não... Quando falam no conto alienista, sempre entendem o alienista como... Do Machado de Assis. Exatamente, como sendo uma
crítica à psiquiatria. Mas em 1860, o livro é de 76. Nem existia praticamente psiquiatria na época. Mas existia Homero da Cruz Jobim, gaúcho, um dos grandes personagens políticos do Império e que era do Partido Conservador, liberal, Partido Conservador do governo, né? Na época do Império. Do Império, sim. Dom Pedro II. E o Machado de Assis era conservador liberal. E houve um incidente em São Paulo com os estudantes de direito da USP, né? Da Faculdade 11 de Agosto. Isto mesmo. E eles fizeram uma baderna e se criou uma discussão sobre a punição a esses estudantes. O Homero da Cruz Jobim era a favor da punição e o Machado contra. 20 anos depois, Machado escreveu o Alienista, em que ele cria um personagem parodiando o Homero da Cruz Jobim. O Homero da Cruz Jobim tinha um sítio em Itaboraí, e ele situou o conto em Itaguaí. E ele fala na Casa Verde, que seria o hospital do alienista, né? E a Casa Verde era por causa das janelas verdes. O Hospício Pedro II tinha janelas vermelhas. E o Homero da Cruz Jobim foi o primeiro médico do Hospital Pedro II. Então ele criou esse personagem, né? E que seria assim, o único psiquiatra de Itaguaí e que começa a internar toda a cidade. Aí quando ele interna o padeiro, o sapateiro, enfim, toda a turma, ele chega à conclusão de que, mas se está todo mundo louco, na verdade o louco sou eu. Libera todo mundo e se interna. Tem um filme francês que é mais ou menos parecido com isso. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães iam invadir uma cidade na França e a população foge. E aí esqueceram os asilo de alienés, né? E aí os pacientes do asilo saem e tomam conta da cidade. Então eles ficavam fazendo malabarismo nos fios da cidade e aquilo era uma festa. E aí chega e ficou um único soldado francês na cidade. E ele se apaixona por uma das pacientes. E essa paciente, daqui a pouco chega o batalhão alemão e ela tira um ramalhete de rosas e aí os alemães se viram, né? Eles passaram, não tinha ninguém para contrapor, né? Porque naquela época da Segunda Guerra Mundial, a metade da França era aliada dos nazistas, né? O governo de Vichy, né? Então, e o De Gaulle do outro lado, que era contra. Pétain. Pétain, Vichy, que era o adesista ao nazismo, exatamente, né? Então, aí o que acontece? Aí os alemães ameaçam matar todo mundo e prendem de novo os alienados no hospital. E o rapaz que se apaixonou pela moça, ele se apresenta na frente do hospital pelado, com uma gaiola e um fuzil para ser alienado também. Mas essas histórias são lindas, né? E a história original, real, do Pinel, é na Revolução Francesa, em Salpêtre, né, Valmor? Exatamente. Quando ele solta os... Só que tem um detalhe aí que é bom esclarecer. Os franceses abandonaram os hospitais psiquiátricos e os pacientes morreram de fome. E esse é um assunto que foi abafado, né?
porque não tinha comida nem para a população em geral, muito menos para os doentes, né? E o Luiz Bonafé, que é um psiquiatra francês que denunciou isso, ele foi execrado, né? Tem filmes a respeito. E é uma história. Se eu fosse começar a falar, eu falando aos montes. Mas eu estive em Michigan e lá eu fiz eu era professor convidado. Na verdade... Isso em 1960. 94, 95. Sim, mas em 60 tu já não esteve nos Estados Unidos, na Action for Mental Health? Sim, bom, mas aí foi outra coisa. Eu fui selecionado, era, na época, um dos líderes estudantis brasileiros. E eles fizeram uma seleção, levaram 70 brasileiros para os Estados Unidos. E foi aí que eu conheci o Jack Ewald. E eu tenho uma foto com o John Kennedy, não sei se está no meu Facebook, porque dos brasileiros, eu fui escolhido a dirigir a palavra para o Kennedy. E então, infelizmente, o Isaac Springs, falecido recentemente, meu amigo, me emprestou uma máquina fotográfica. E eu abraçado no Kennedy, a moça tirando fotografias, e o Kennedy rindo e brincando comigo, né? Não saiu nenhuma, porque a máquina estava quebrada. Estava com o cristal quebrado. E eu peguei a única foto que saiu, foi na 0 hora, uma foto da UPI, e que eu estou com o John Kennedy. Mas isso em 1960? 63. E 63 já era 0 hora ou ainda era a última hora? Eu não tenho certeza. Talvez já fosse 0 hora. Já era 0 hora. Mas o que era essa Action for Mental Health? Os Kennedy, o Joseph, que era o pai do John, e a Rose Kennedy, tiveram uma filha que era a Rosemary. Essa Rosemary, ela tinha problemas mentais. Ela era às vezes, inconveniente. E ela foi internada, porque o pai dela achava que isso ia afetar a carreira política dos Kennedy, né? E mantiveram ela internada vários anos, e quando, durante a campanha eleitoral, ele resolveu fazer uma lobotomia na Rosemary. E os filhos não sabiam. Quando souberam, foi uma consternação. E uma irmã do John Kennedy é que batalhou para mudar esse sistema, digamos, de terror hospitalar. Agora isso aí é a lacuna menos ruim dos Kennedys, né? Porque, na verdade, o Joseph Kennedy, o Joe Kennedy, era um traficante de bebidas, que era a lei seca nos Estados Unidos, era um mafioso, era ligado à máfia, e a máfia que financiou e deu a vitória na eleição, na convenção do Partido Democrata para o John Kennedy. Aí o que aconteceu? Quando o John Kennedy ganha a eleição, a máfia vai lá e cobra a fatura. Aí o que o Bob Kennedy, o Robert Kennedy, né, o irmão do John, que também foi assassinado, diz: o senhor Joseph Kennedy, nosso pai, está proibido de entrar na Casa Branca. Ele não foi nem na posse. Ele foi proibido pelo passado dele. Existe todas aquelas teorias sobre por que o Kennedy foi morto, né? Mas uma que não se fala muito é de que Cuba era o território da máfia, onde tinha os cassinos. Sim, os cassinos não existiam em Las Vegas. Queria que o Kennedy interviesse para impedir que o Fidel Castro assumisse o poder. E o Kennedy se recusou e aí foi assassinado. Mas, na verdade, ele tentou. Chama a famosa Baía dos Porcos. Baía dos Porcos, que foi um mas fiasco, aí né? Foi um grupo de exilados cubanos, um bando de aventureiros. Os exércitos americanos não se meteu nessa história.
Eles queriam que se metesse, mas ele não se meteu. Pois é, mas voltando para a nossa psiquiatria. Já né? viajamos, né? Já viajamos. Dois psiquiatras juntos é uma viagem total, né? Ou fica em silêncio, né? Mas a gente não aguenta, né? Então, esse plano Action for Mental Health, naquele período, ele já discutia a substituição dos hospitais psiquiátricos por centros comunitários. Exatamente. Digamos assim, só para entender melhor essa coisa, os hospitais eram entidades fechadas, autocráticas e, digamos, sem muito contato com o mundo exterior. Quem caía lá era para ficar. Durante os hospitais, os psiquiatras não tinham muito convívio. O doente era doente e a população era a população. Não havia fronteira, digamos, havia uma fronteira bem delimitada entre um e outro. Na Segunda Guerra, os psiquiatras saíram dos manicômios, dos hospitais, e foram para os hospitais de campanha. E aí eles atendiam os soldados e eles tinham que recuperá-los imediatamente. Mas aí os psiquiatras começaram a aprender de que as pessoas melhoravam. Sim, naquela época tinha as famosas neuroses de guerra, né? Também, isso também teve. O shell shock, eles chamavam. Então, quando os psiquiatras voltaram da guerra, não se conformaram mais com os hospitais psiquiátricos fechados. Muitos abandonaram a psiquiatria e muitos tentaram mudar essa realidade. Foi aí que foram surgindo... É que a psiquiatria ela tinha características em alguns países. Por exemplo, a França tinha uma psiquiatria quase que francesa, né? O grande ideólogo era o Henry A, né? Isso foi o Esquirol. Quem criou todo o sistema de asilamento foi o Esquirol. Esse sistema foi criado para proteger os doentes. Não foi criado para prejudicar os doentes. E acontece que os doentes foram recolhidos aos hospitais e os recursos foram minguando. Então, o pessoal de enfermagem foi se tornando menos capacitado, se transformaram em carcereiros, praticamente, e não em enfermeiros. Tem um filme, O Estranho no Ninho, tu lembra? Com Jack Nicholson. Esse é o filme que deu origem à grande revolta contra a psiquiatria. Né? A antipsiquiatria, né? Assim chamada. Na época não existia antipsiquiatria, ela começou a partir do Estranho no Ninho. Então, fazendo divagações, eu estava no Havaí em 1977 e pela primeira vez eu via piquetes de pessoas, ex-pacientes, pessoas contra os psiquiatras, contra o eletrochoque. Tudo influenciado pelo esse filme, Estranho no Ninho. E depois uma bandeira que foi tomada pela cientologia, que era uma religião criada a partir por Jack Hubbard, que era um escritor de ficção científica. Tem uns livros bem interessantes até. Tem uns seguidores famosos, né? John Travolta, Tom Cruise. Tom Cruise, essa gente aí. Agora, eles perderam um pouco essa importância porque eles estão se vendo muito criticados. Sim, também. Porque tem uma história do filho do John Travolta que tinha convulsões e ele não queria que usasse anticonvulsivos e o guri acabou morrendo, né? Não sei se isso é folclore ou real. Mas falando sobre isso, tu que conviveu lá naquela época, as medicações elas eram muito rudimentares, né? Usavam muitos métodos, né? Insulina, banhos, né? E depois o eletrochoque. O eletrochoque ele foi descoberto em que época? Em 1938 na Itália. 1938. Em 1942 chegou em Porto Alegre.
Tá, mas o eletrochoque tem uma indicação correta. Certamente, certamente. Na verdade, eu costumo dizer... Não sei se vocês viram aquele filme Odisseia no Espaço. Do Stanley Kubrick. Isto. O início do filme mostra um monólito que aparece no meio do nada, no meio de homens primitivos. E eles atacam esse monólito com paus e pedras. E ossos. E ossos. E aí descobrem, digamos, o osso se torna uma arma. Bom, o filme segue esse... Sim, mas a cena que abre o filme, ele atira um osso para cima e aquele osso vai girando. Vira uma nave espacial. Exato. A ideia assim, do conhecimento, que nós, em relação ao cérebro, né? Nós somos que nem aqueles primitivos. A gente encara o cérebro, encarava, né, como um terreno desconhecido, e uma das formas de atacar as alterações cerebrais eram agressões. A trepanação craniana é de 4.000 anos atrás, que era uma forma de expulsar os espíritos ruins da cabeça das pessoas. Entende? Sim, mas o eletrochoque... Não, bom, chegamos lá. Eu penso dizendo que a psiquiatria é uma eterna luta contra a ignorância. O cérebro é misterioso até hoje. Nós progredimos, né, daqueles métodos mais violentos e repressores, enfim, para métodos mais, digamos, modernos, em que nós começamos a aprender a entrar dentro do cérebro. Os fármacos foi o primeiro acesso ao cérebro. Tá, né? E dentro desses fármacos, assim como a penicilina, né? Porque se a gente for pensar, a penicilina foi descoberta em que ano? Foi 40, né? É 1940, quer dizer, é um absurdo, né? Como é que as pessoas viviam, né, sem ter penicilina, né? O que morria de gente, né? Mas tem um detalhe aqui para o nosso assunto, é que a grande tragédia dos hospitais na época dos anos 30, 20, não sei se você lembra que o Wagner von Jauregg, em 1927, ganhou o prêmio Nobel porque tinha encontrado o tratamento para a paralisia geral progressiva. Os hospitais estavam cheios de sífilis terciária. Sim. Então, eu digo, a grande revolução da psiquiatria, a primeira grande revolução, foi a penicilina. Sim, porque aí curava a neurosífilis. Exatamente. Tá, mas o Degas Muniz, que é o único prêmio Nobel de Medicina de Portugal, que foi quem criou a lobotomia. Sim, foi. Ele ganhou o prêmio Nobel pela angiografia, não pela lobotomia. Ah, isso é importante. Ele descobriu a angiografia cerebral. E a lobotomia foi uma ideia maluca dele, que deu resultados, porque se tu tira o pedaço do lobo frontal, a pessoa perde a vontade. A vontade. Né? Então, os doentes crônicos, agressivos, perturbados, ficavam mais calmos. O pessoal dizia que fica que nem um vegetal. Mas aí aparece entre os fármacos o primeiro tranquilizante maior, tu corrige, né? Doutor, só um adendo. Antes de falar dos fármacos, eu preciso lhe passar um recado para o senhor decidir, tá? O Gil disse que a van vai sair às 4h30 para mobilização na prefeitura. O senhor decide se o senhor vai querer deixar o programa 5. Depende. Tá. Vamos tocando. Tá, vou avisar então. Aqui o programa é mais importante, o Valmor é mais importante do que tudo. Tá. Eu só queria lhe passar Aí o depois recado eu pro senhor vou, decidir. eu me viro, o Valmor me leva, alguém me leva. Me leva que eu vou. Sonho meu. Podemos tocar de novo? Claro, o senhor pode falar. Então vamos lá.
com o impacto da chegada dos psicofármacos, aí a coisa muda. Porque aí o primeiro psicofármaco é a clorpromazina. Clorpromazina. Então, nos fale sobre a clorpromazina. A clorpromazina foi descoberta acidentalmente, né? Eu escrevi um artigo sobre por que a França perdeu o prêmio Nobel. Porque a descoberta da clorpromazina merecia o prêmio Nobel. Só que quem primeiro usou foi um anestesista. E depois ele foi usado pelo Jandelet. E esse anestesista, acho que é o René Dietkine, ele ficou muito magoado que deixaram ele escanteado. E aí se estabeleceu eu chamo isso a guerra a guerra que fez com que a França perdesse o prêmio Nobel. Que o pessoal do prêmio Nobel não quis dar o prêmio Nobel porque havia essa divergência de quem seria o inventor. A ideia é assim, o Dietkine, ele usou na anestesia a clorpromazina e o Jandelet usou na psiquiatria, né? Mas quem tu acha que merecia o prêmio Nobel da medicina aí nessa questão? Eu acho que o Jandelet. Mas o Jandelet, coitado, ele era um professor emérito, famoso e tal. Naquela Revolução dos Jovens, em 68, fizeram ele renunciar da cátedra de psiquiatria da Sorbonne. Era o Daniel Le Rouge. Daniel Koenig, Le Rouge. Le Rouge, Hoje é um reacionário. Mas os estudantes invadiram o gabinete do Deleuze e obrigaram ele a renunciar. Sim, olha, a gente vai longe. Na Paris 5, no Quartier Latin. Tá bom. Eu estou dizendo, a gente vai longe. Sim, mas a clorpromazina, quem foi que criou ela? Quem é que cria a substância? Foi o Roche. O Roche. Na verdade, na época era Rony Poulenc. Depois veio a ser Roche. Sim, que era um laboratório francês, não era suíço? Não, era francês. Tá. Aí depois da clorpromazina, que foi um achado, né, porque era um tranquilizante maior, vem a levomepromazina, confere? Bom, depois, os americanos têm uma tradição de resistir a medicamentos vindos de outros países. Então, levou 2 anos ou 3 anos para ser aprovado nos Estados Unidos. E eu não sei se você já ouviu falar na metformina. Sim, sim. Pois a metformina levou 40 anos para ser aprovada nos Estados Unidos. E agora é usada, quer dizer, o medicamento contra o diabetes é muito usado. Mas, enfim, a tradição americana é de o que vier de outros países, eles bloqueiam, né? E aí eles entraram com a promazina. A promazina, a promazina era, mas a promazina não era um medicamento psiquiátrico. A promazina é o Fenergan, é um antialérgico. Só que a promazina era muito sedativa, dava sono. E também dava granulocitose. Eu assisti casos de granulocitose com promazina. Porque a gente, aí no meu tempo, a gente usava associada a prometazina, associava com clorpromazina ou levomepromazina, ou aí já veio o haloperidol. Uhum. Né? Porque o haloperidol foi criado pelo Janssen. Exatamente. O Janssen, porque o Janssen ficou milionário, ou bilionário já, graças ao haloperidol, né? Sim, na época esses remédios eram recebidos assim como salvadores, né? E eram, né? Exatamente. Enfim, mas essa parte
digamos, é uma etapa, né? Os medicamentos, eles estão agora, por exemplo, há mais de 20 anos que não tem novidade. É só as mesmas, não se investe mais nesta área. Mas assim, por exemplo, o que a indústria hoje, por exemplo, os antipsicóticos de última geração tem 20 anos. De depósito, né? Sim, mas é que antigamente, por exemplo, o haloperidol tu tinha um depósito de 15 dias. Aí veio o aripiprazol, que dava até 30, né? E agora tem alguns medicamentos que vão para 6 meses. Para 6 meses. Só esse que é o problema, que o valor... Eu acho que o nosso público vai ficar confuso com esse nosso papo. Eu acho que a gente tem que ir adiante, porque se a gente vai... eu até imagino, assim, o entrevistador quer levar o terreno para onde ele sabe. Não, é onde entende, né? Mas para onde é que tu quer levar? Agora tu vai levar. Não, eu quero levar para o assunto nosso aqui, que é como é que surgiu a antipsiquiatria, né? A psiquiatria americana era muito dominada pela psicanálise. Esses SAS, o próprio inglês lá, como é que é o nome dele? Bom, não vem o caso. O SAS teve formação psicanalítica. Ele rompeu com a Sociedade Psicanalítica de Chicago, ele foi para a psiquiatria e aí se tornou um inimigo da psiquiatria. E, na verdade, na época que ele começou a escrever, a psiquiatria americana era muito dominada pela psicanálise, e a psicanálise não liga para o diagnóstico. A psicanálise liga para aspectos genético-dinâmicos dos problemas. Sim, mas essa psicanálise americana, tu diria que ela era uma psicanálise freudiana? Claro, porque boa parte dos analistas judeus da Europa vieram para os Estados Unidos, né? Mas apenas para dizer o seguinte, o diagnóstico dos Estados Unidos era uma coisa muito volátil. Tão volátil que na conscrição para a Segunda Guerra Mundial, os militares protestaram, porque milhões de jovens eram afastados por problemas mentais não bem caracterizados. Aí que surgiu o manual diagnóstico. Os 2 primeiros volumes eram eminentemente psicanalíticos, até que o diagnóstico, o 3, que foi o marco de definir o que era a psiquiatria, que era uma profissão médica, com quadros bem caracterizados, e até hoje tem gente falando mal do DSM. Falam mal, mas ele se tornou, digamos, instrumento das companhias de seguro. Mas o DSM é usado na América, né? Não, em todo mundo. Mas e o CID? O CID foi uma cópia. É o CID que é a cópia. É a Classificação Internacional de Doenças. É uma adaptação, eu acho uma cópia. Tem algumas diferenças. Sim, porque agora nós já estamos no CID-11, né? E que equivale ao DSM-5. Que agora já eu vi que formaram que o DSM tem aquela questão dos eixos, né? Isso era. Tanto que o psiquiatra brasileiro, o José Leme Lopes, foi um dos que propôs a ideia dos eixos, né? Isso ficou... O problema agora é outro, é os espectros. Isso nos traz um outro problema, que, por exemplo, tu nunca viu tanto autismo hoje em dia como existia, porque o que era autismo, doença de Asperger e outras divergências cerebrais, neurológicas, virou transtorno de espectro autismo. Os psiquiatras do DSM quiseram apagar o nome Asperger, porque ele era colaborador nazista na Áustria. Foi se descobrir depois de que ele era colaborador nazista, então meio que desautorizaram todo o trabalho dele e estão tentando tirar o nome dele.
por causa disso. Mas aí já entra... Esse que é o problema, né? Que essa questão já entra a questão ideológica, né? Bom, mas eu acho o seguinte, não é tão simples. Acontece que os crimes de guerra foram terríveis. Então, ele era, de certa forma, um criminoso de guerra. Então, o problema é que o nome dele era de um quadro real, que descoberto por ele, só que o nome está contaminado, né? E aí contamina todo o discurso, né? E aí contamina a ciência. Exatamente. Né? E assim, houve um período de caças bruxas e que tentaram tirar todos os nomes de doenças que tinham. Por exemplo, a medicina alemã era a melhor do mundo nos anos 30, 40, né? E então passaram a querer desconsiderar todos os alemães, né? Então, esse é um assunto polêmico que dá... Pois é que toda essa área da psiquiatria, ela é polêmica, né? É por aí, mas tem acho que cada vez mais a gente está separando o joio do trigo, né? Porque, como eu disse, nós somos ignorantes em relação ao cérebro e gradativamente nós fomos aprimorando meios de conhecer melhor o cérebro. A psicanálise pode ser vista como um software, né, de funcionamento cerebral. A IA seria, assim, uma reprodução no funcionamento cerebral. Pois é, mas nesse século agora que nós estamos vivendo, alguns dizem que é o século do cérebro. Por Isso quê? é o século passado, 1990. No final, né? É o Reagan que declarou que era o século do cérebro. E isso caiu. Pois é, mas eu digo assim, hoje nós temos tomografia, exatamente, ressonância magnética, né? Então tu consegue mapear o cérebro. Mas ainda não se chega na consciência, entende? Nós mapeamos o funcionamento, a engrenagem, mas o fenômeno da consciência ainda é um mistério. O que nos torna humanos e diferentes é exatamente isso, é a consciência. Exatamente. Essa é a diferença do humano para o não humano. Exatamente. Né? Mas aí estabelece alguns direitos, né? Então, por exemplo, o direito dos autistas, agora o pessoal da fibromialgia também tem direitos. Então entra uma coisa política também, ideológica, né? E nós achamos que o que é mais importante é que as pessoas possam ter acesso ao melhor tratamento, né? Que tu possa ter acesso a um lugar que possa te dar um diagnóstico o mais claro possível. Certo. Eu acho que o sindicato ele vem tradicionalmente trabalhando em defesa da psiquiatria e de uma assistência moderna, científica para a doença mental. E acho que tem que continuar essa linha, dando suporte aos médicos. No caso do sindicato, assim, a situação dos médicos que atendem nos postos de saúde, nas UPAs, é muito precário, né? Então, acho que o sindicato tem aí uma área de atuação importante. Sim, mas aí houve um grande problema. Com essa lei chamada Lei Antimanicomial, houve um fechamento dos leitos psiquiátricos. Sim. Né? Isso eu escrevi. Tem um artigo meu sobre esse assunto, em que eu mostro que as leis estaduais foram arquitetadas politicamente. Quando nós andamos, digamos, de carroça, eu tenho políticos andando de jato, né? E eles fizeram uma lei padrão para todo o país. Muda um item ou outro. E essa lei, as leis estaduais, e isso seria uma coisa para ser combatida, elas extrapolam a lei federal. Porque a lei federal foi negociada, né?
Porque a ABP, quando foi fundada, a ABP é uma transição dos centros psiquiátricos dos grandes hospitais para as cátedras de psiquiatria. Foi uma mudança e a ABP batalhava contra o mercantilismo dos hospitais. Porque na época do regime militar, o doente mental foi transformado num cheque ao portador. Então, quanto mais gente internava, mais o hospital ganhava. Sim, e tinham aqueles hospitais aqui, por exemplo, no São Pedro, nós tínhamos 5.000 leitos. Eu trabalhei na diminuição disso aí. Tinha o Hospital de Barbacena, que tinha 10.000, né? Não, acho que 3.000, mas em péssimas condições. Sim, tinha aquele Franco Moreira lá no Franco Rio. da Rocha. Franco da Rocha lá no Rio, Juqueri. né? Não. Juqueri, em São Paulo, tinha 16.000 pacientes. 16 e a mil. colônia Juliano Moreira, no Rio, tinha um monte também. E eram em condições sem as mínimas. Precárias. Isso, então aí se cria a antipsiquiatria, eu diria, né? A lei antimanicomial, só que hoje ela tem quantos anos? 20 e tantos anos, quase 30 anos, e ela nunca foi revista. Ela tinha que ser revista em 5 anos. Exato. E tem o trabalho do Gastaldi, o grupo do Gastaldi, outros psiquiatras, mostrando como a lei não resolveu o problema. E que ela devia ser revista em 5 anos. Pois é, e não nós foi. estamos para 20 anos. Sim, porque agora o que apareceu nesse período aí? O advento do crack, né? Que é uma droga que a gente achou que era sazonal, mas ela se manteve, né? Aí vem essa situação que tu falaste dos autistas, né? Então isso muda tudo. E a lei continua a mesma. São coisas que a gente tem que pensar, né? Na verdade, a lei teve um cunho político, né? Dentro da ideia de Foucault de que não existe loucura, existe a desrazão, né? Então, que seria uma entidade própria, que as pessoas teriam direito à desrazão. Eles só não falam com os pais, né, dos meninos doentes, dos maridos ou das mulheres que enfrentam a doença. Sim, mas o grande problema, eu vou te contar, é o seguinte. No Brasil tem 2 psiquiatrias. A psiquiatria do pobre e a psiquiatria, não do rico, mas de quem tem planos de saúde, ou tem capacidade de pagar o tratamento. Então, nós criamos a maior injustiça. Essa lei criou uma maior injustiça. Criou a medicina de pobre e uma medicina de rico. Isso é verdade, porque é o seguinte, se tira recursos da saúde mental do Sistema Único de Saúde, claro, do sistema público e gratuito. Para o rico tem. Exatamente. Né? O rico pode comprar uma medicação antipsicótica injetável de longa duração que dura 6 meses, né? E no sistema público isso não tem. Tem leito para o rico, mas não tem para o pobre. Outra coisa, né? Tu estava falando, né, das novas medicações. Então não estão se criando novas medicações. Mas a indústria, hoje, ela tem uma preocupação com a demência. Esse é o grande foco de financiamento atual. Porque eles não financiam mais a psiquiatria, mas a demência digamos assim, tem total... as duas grandes... como é que é? Os grandes ovos de ouro, né? A oncologia e o Alzheimer. Exato. Para isso tem dinheiro. Exatamente. É sempre assim, agora, né? Não tem dinheiro para os demais. Mas essa ideia de ter uma psiquiatria de rico e uma psiquiatria de pobre, ela é bem objetiva. Pobre hoje não tem onde cair morto, né? Ele não, a gente vê as mães, os pais perambulando de ambulatório em ambulatório,
de emergência em emergência, carregando seus filhos doentes, ou o marido doente, ou a mulher doente, e não tem onde tratar. Não tem acesso, né? Exatamente. Então, isso tem que ser revisto. Então, por exemplo, é inadmissível que não se abram novos leitos para tratar um menino desses, dependente. Então, o que ocorre? Já que não tem leito, se criam as cracolândias, porque eles vão para as ruas. Os moradores de rua em Porto Alegre dobraram o número. Eram 3 mil, hoje são 6 mil. Né? E um grande número também de idosos. Aumentou o alcoolismo, a drogadição, a ansiedade, a depressão, o suicídio. E agora os tais chamados feminicídios. Agora, esses feminicídios é o que tu falastes. São esposos, maridos, namorados, doentes. Que não têm tratamento. Que não têm tratamento. Né? Então, eu acho que tu sintetizasse tudo. Valmor, eu queria ficar aqui o resto da minha vida aprendendo contigo. Mas, lamentavelmente, o nosso tempo esgotou. Né, esgotou, mas tu vai ter que voltar aqui. Tá, né? bom. E achei que as nossas divagações elas foram elucidativas e enriquecedoras também, porque elas foram históricas. E a psiquiatria é a história, a nossa história. Né? Certamente, certamente. Então, eu queria te agradecer, te deixar aqui um recuerdo, um souvenir, né? E te passar mais uma vez o microfone para tuas despedidas. Bom, quero agradecer ao sindicato, a nossa a Cláudia, o meu amigo. Deu um branco. Nogueira. Esse é o problema da idade. A gente começa a máquina a falhar. Foi um prazer estar aqui. Nós ficamos divagando muito, mas eu acho que essa mensagem final eu acho que é importante. Nós temos duas psiquiatrias, a do pobre e a do rico. E esses governos ditos, digamos, progressistas, não querem saber de pobre. Só na hora da eleição. É uma tristeza, mas é a verdade. Olha, Valmor, isso que tu falou é tudo. Já quero te avisar que nós estamos fazendo um documentário sobre a psiquiatria no Rio Grande do Sul. E tu é o nosso convidado número 1. Tu que vai abrir as entrevistas. Então, tu já vai te preparando. E aí, sem divagações, porque aí tu vai falar sozinho, não vou ficar te atrapalhando. Tá bom? Então, quero agradecer a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Nós tivemos essa alegria, essa satisfação de estar aqui com essa pessoa, que é Valmor Piccinini, que é daqueles que a gente se espelha e copia e segue. Eu tenho orgulho de dizer que sou psiquiatra e que sigo psiquiatras como Valmor Piccinini. Esse foi mais um Corações e Mentes.